Eu sou Dolaire Augusta Calai, fui professora aqui em Ijuí durante 50 anos, desde os anos iniciais, ginásio, magistério, ensino superior e também em cursos de pós-graduação, com muito trabalho na área de extensão junto às escolas. E é um prazer participar desse projeto sobre a história do ensino aqui em Ijuí, os reflexos na formação da sociedade e perspectivas para as novas gerações. E eu retomo o início da colonização aqui em Ijuí, 1890, quando o município recebe imigrantes de 19 países. Hoje nós temos mais de 48 países aqui representados. No início da colonização, as vilas, os povoados, os lugarejos, eram formados por pessoas de uma mesma etnia. E nessas comunidades que iam se formando, duas coisas para a maioria dos grupos eram essenciais. A construção de uma capelinha, porque todos professavam uma religião, ou evangélicos ou católicos em suas maiorias, e também a construção da escola. Eles vinham da Europa, já com certa iniciação na escolarização e precisavam continuar. Mas não havia professores. Então, as pessoas mais idosas da comunidade, que dominassem ao menos um pouco da leitura e da escrita, eram convidadas a ser professores. Como funcionava isso? Inicialmente, a escola era só para meninos, enquanto crianças, até entrar na adolescência, porque a partir daí já era considerada mão de obra. E as meninas não precisavam estudar, afinal eram mulheres, né? Como é que funcionava a escola? A autoridade suprema do professor, inclusive castigos físicos, e o ensino era praticamente oral. Poucos materiais didáticos, além de um quadro preto, em geral pequeno, muita cópia. Os poucos livros tinham as lições que deveriam ser decoradas. O professor cobrava o conhecimento através de ditados, de provas, inclusive provas orais. E isso foi se estendendo, avançou também para os ginásios da época, que eram poucos, na década dali por 40 mais ou menos, começaram a surgir alguns ginásios das irmãs da igreja evangélica e mistos, aliás, não confessionais. Era o Duque de Caxias e a escola do IMEAP. E as turmas mistas foram aparecer já na década de 50, quando, pela vinda de professores estrangeiros, principalmente da Alemanha, da Itália, da França, que traziam inovações pedagógicas, a disciplina rígida foi dando lugar a uma certa participação dos alunos. Na década de 50 ainda, também é dado ênfase à formação profissionalizante.
O curso de magistério surge um pouco antes, mas outros cursos técnicos vão surgindo no final da década de 50, início da década de 60. No decorrer de toda essa história, bastante sintetizada, nós tínhamos a necessidade da formação profissionalizante para o ensino, além do magistério para os anos iniciais. Os anos finais sentiam, ou o ginásio na época, sentia a necessidade de professores e eram convidados, muitas vezes convocados, médicos, engenheiros, biólogos, para ministrar essas disciplinas no antigo ginásio. E então havia na região toda uma necessidade comum ao que se passava aqui em Juí. E os freis capuchinhos, sentindo tudo isso, fazem um movimento em 1956, 57, para instalar a Faculdade de Filosofia, atendendo a uma necessidade particular dos seminaristas capuchinhos, de fazerem o curso de filosofia, mas também a necessidade de professores.